Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós vamos dar início ao módulo 5, tratando da comunicabilidade dos espíritos. Também daremos início então abordaremos hoje o roteiro 1, que vai tratar da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Antes de nós começarmos o estudo, a abordar essas questões, eu gostaria de convidar vocês para realizar a nossa prece. Então, aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os seus olhos. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do aprendizado, por esses momentos que nos deixam mais próximos uns dos outros, que faz com que nós matemos um pouco da nossa saudade dos encontros presenciais. Pedimos aos amigos, aos benfeitores espirituais que dirigem esses trabalhos, a inspiração necessária para que possamos compreender os ensinamentos da noite e, sobretudo, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Em nome de Jesus e dos amigos que nos acompanham, nós damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja. Então, como eu comentei com vocês, hoje a gente vai falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos. E como a gente sempre tem, né? A gente sempre vê os objetivos do estudo. A gente vai ver que os objetivos de hoje vão ser analisar a natureza da influência que os espíritos exercem sobre os nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Refletir sobre os meios de neutralizar as más influências. Então a gente percebe que não só é importante a gente analisar a natureza, mas também poder ter algum meio. Será que existem alguns meios que nos permitam neutralizar essas más influências? Será que a gente só recebe má influência ou existem boas influências? O que nós podemos conversar a respeito disso? O que a doutrina espírita nos ensina? Então, a gente vai aprender com a doutrina espírita que nós somos espíritos imortais e que a vida ela não se resume apenas a partir daquilo que os nossos olhos físicos veem. E existe então toda uma sociedade incorpórea que ela nos circunda, existem outros seres que nos influenciam e nós precisamos despertar para essas relações, nós precisamos compreender que isso de fato existe, para que possamos aproveitar as influências que são benéficas e descartar as influências que não são boas. Quanto mais consciente nós tivermos desse processo, mais nós conseguiremos aproveitar as boas influências e descartar as influências maléficas. Mas para isso nós precisamos o quê? Estar conscientes. E estarmos conscientes também de que não só somos influenciados ao mal, embora muitas vezes nós, quando vamos falar de influência dos espíritos, nós batemos bastante nessa tecla, porque é justamente ela que nós estamos tentando neutralizar. Mas não nos podemos esquecer das influências benéficas que nós temos diariamente na nossa vida. Como referência para o estudo, nós utilizamos o Livro dos Espíritos, a segunda parte, o Livro dos Médiuns, o livro Roteiro, com algumas mensagens de Emmanuel que nos ajudam a compreender essa questão de neutralizar as influências do mal, uma mensagem do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, do Humberto de Campos, que vai falar sobre o processo de influência de desencarnado para encarnado, e o livro Boa Nova, uma mensagem que vai falar sobre a lição da vigilância. A gente utilizou, esses são os livros utilizados para o estudo. Bom, então uma questão aí que já é muito conhecida nossa, a questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E aí, a gente vai ter a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem.
Então percebam que quando Kardec indaga a espiritualidade, se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos, ele quer saber se isso não fica só no campo das ideias, mas se eles também podem fazer com que nós realizamos algo a partir dessa influência. O que precisa ficar claro é que os espíritos, eles não agem no nosso lugar. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Então nós somos quem decidimos, mas que eles nos influenciam, eles sempre nos influenciam. Então essa resposta, né, muito mais do que imaginais, ela é muito impactante. E as pessoas muitas vezes as utilizam para justificar os seus comportamentos equivocados. Como assim eles que nos dirigem? Eles então que escolhem por nós? Sabe que não é isso. Então por isso que a gente precisa ler a obra como um todo, para que a gente não faça interpretações equivocadas. Muitas vezes alguém de outra religião pega essa questão e acaba fazendo uma interpretação equivocada. Por quê? Porque não leu toda a obra. E aí a gente vai ver que sempre essa influência, ela passa sobre o critério, sobre a ação do nosso livre-arbítrio. Somos influenciados? Somos, mas sempre quem vai estar nessa decisão somos nós mesmos. Se eles então influenciam muito mais do que nós imaginamos, significa que essa influência, ela se dá além dessa existência. Ela vai se dar tanto no plano espiritual, quanto em outras existências. E para isso, eles precisam necessariamente agir no campo da ideia. Eles precisam nos sugerir ideias, mas o mais importante, eles têm que conhecer os nossos desejos, as nossas vontades, porque é aí que eles vão atuar. Porque não adianta eles nos sugerirem alguma coisa que nós não temos interesse. Se é uma pessoa que já venceu os ciúmes, não adianta um espírito tentar influenciá-la nessa parte, porque ela já venceu isso. Isso para ela vai ser indiferente se acontecer. Então sempre eles conhecem os nossos desejos mais profundos e atuam exatamente neles. Então a gente vai ver que a influência ela pode ser tanto uma influência espiritual positiva, quando eu tenho essa influência dada por espíritos superiores, né, os bons e os propensos ao bem, ou uma influência espiritual negativa, quando eu tenho espíritos inferiores, aqueles ainda que se comprazem ao mal, que são ignorantes do bem. Então eu vou ter esses dois tipos de influência. Mas aí alguém pode virar e falar, eu não sou médium, eu não acredito em espíritos, então eu estou tranquilo, já que por isso não sofro nenhuma influência dos espíritos. Será? Será que nós, por não sermos médios no sentido restrito do termo, nós não sofremos a influência dos espíritos? E a gente vai ver que Kardec vai abordar essa questão, tratando lá no capítulo 15 do livro dos médiuns, a gente vai ver que ele vai falar sobre, quando ele vai falar sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos, ele vai dizer o seguinte, vai falar sobre os médiuns inspirados. Então pode-se dizer que todos somos médiuns, por quê? Todo aquele que tanto no estado normal como no estado de êxtase recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, porém procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, às resoluções que devemos tomar. Então, Kardec ele confirma que todos somos médiuns. E nesse momento que recebemos a inspiração dos espíritos, nós nos conectamos com espíritos e nos desligamos um pouco do nosso corpo físico, para que nós possamos receber essa influência. É claro que não é todo mundo que tem a faculdade da mediunidade da audiência, da psicografia, da vidência, mas no sentido então restrito do termo, nem todo mundo é médium, porque a faculdade mediúnica é uma faculdade orgânica, ela depende de algumas predisposição orgânica para isso.
mas no sentido amplo do termo, todos somos médiums, porque todos somos inspirados. Então nós somos constantemente inspirados nas mais diversas situações. Quantas vezes já não aconteceu com vocês? De repente você está saindo e vem um pensamento na sua cabeça e falar: nossa, será que eu desliguei o ferro de passar roupa? Nossa, será que eu desliguei mesmo a chama do fogão? Sempre vem um pensamento ou outro de algo que pode evitar um acidente. Quanto não são as ocasiões? Pessoas que deixaram de pegar, né, de seguir por um determinado percurso e depois foram ver que poderia ter acontecido algo muito pior. Então, assim, todos nós somos influenciados, nós somos inspirados nas mais diversas situações. Isso a gente precisa ter em mente e acreditar, porque isso é uma verdade, né? É da lei. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que se sabe o que dizer, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Então, nós precisamos prestar atenção nessa lei natural que Deus nos deu, nessa capacidade que nós temos de ouvir espíritos, né, de conversar com eles, principalmente espíritos que querem o nosso bem. Todos nós temos um anjo da guarda que cuida de nós, que nos ajuda, que nos inspira. Esse anjo da guarda, nós aprendemos que ele é sempre de uma ordem superior a nós. Fora isso, nós temos os nossos benfeitores, nossos espíritos amigos que nos inspiram. Esses necessariamente não precisam ser de uma ordem maior que a nossa, uma ordem acima da nossa, mas ele já pode ter conquistado algumas virtudes que nós ainda não conquistamos, então eles vêm ao nosso auxílio para nos ajudar, para nos dar força de continuarmos firmes no determinado propósito, de ir transformando os nossos vícios em virtudes. Então nós precisamos praticar esse pedido de apoio ao nosso anjo guardião, para que ele nos inspire diante dos problemas, diante das dificuldades. Se a gente tem isso, esse recurso ao nosso favor, por que a gente não faz? Desse jeito, então, a gente vai ter mais condições de nos conectarmos com eles e ter essa condição de entender o que eles querem nos inspirar. Então a gente sabe que o processo de influenciação pode se estabelecer de formas distintas. A gente pode ter de encarnado para encarnado, e isso acontece, né, no nosso dia a dia. A gente percebe com as pessoas que nós nos relacionamos, também nas diferentes... quando a gente usa as redes sociais, nós percebemos isso fica cada vez mais evidente. Enfim, nas relações, nas mais diversas relações que nós estabelecemos, de desencarnado para desencarnado, nós vemos bastante isso, alguns exemplos nos livros que nós utilizamos na doutrina, a gente aprende bastante com isso. E depois a gente vai ter também tanto do desencarnado para encarnado, quanto do encarnado para o desencarnado, que nós vamos ver principalmente, né, quando eles nutrem algum sentimento ruim um pelo outro, que não é porque a pessoa desencarnou que ela vai virar anjo, que ela vai virar pessoa boazinha, ela continua sendo o que de fato ela era aqui, e leva consigo esse sentimento e vai dar continuidade a isso até o momento em que ela decidir mudar essa frequência mental. Então vamos ver, para ficar mais fácil, um exemplo de cada um. Quando a gente pensa então de encarnado para encarnado, a gente vai lembrar que do ponto de vista social, né, há diferentes modalidades de influência. Nos primeiros anos de vida, a gente recebe a influência apenas da nossa família, principalmente ali quando a gente é pequenininho, né, um bebezinho, dos nossos pais, das nossas mães, das pessoas que cuidam da gente. À medida que a gente vai crescendo e há essa necessidade da educação escolar, vão aparecendo novas relações, sejam essas relações com os professores ou com outros colegas.
Então a gente vai saindo do ambiente doméstico e vai incorporando ao nosso processo de constituição enquanto indivíduo outras regras, outros valores, outras crenças. Nesse processo a gente vai aos poucos se constituindo então enquanto indivíduo e também vai constituindo o meio em que nós vivemos. Quando a gente vai chegando na fase adulta, a gente vai procurando um lugar que nos é reservado na sociedade, seja como profissional, ou então a gente, do lado pessoal, busca constituir uma família. Então a gente vai se agregando a outras pessoas e sofrendo ainda mais essas influências. O que a gente percebe é que esse modelo de influência, ele vem sofrendo cada vez mais modificações no cenário atual, porque nas últimas décadas a gente vai ver um significativo avanço da ciência, da tecnologia, né, dos celulares, dos smartphones. Então a gente vai ver que a gente é muito influenciado por isso, pela televisão, pelas redes sociais. Então a gente está lá sempre cada vez mais fazendo parte de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, enfim, agora está surgindo mais uma nova rede social que me falha o nome agora, mas então assim, está o tempo todo surgindo redes que nos fazem, do ponto de vista virtual, estarmos conectados a todo momento. Então isso muda muito, porque antes, no modelo tradicional, né, antigamente, a formação do indivíduo ela estava muito ali centrada na educação que os pais davam, na educação que ele recebia da escola, mas hoje em dia não. Essas possibilidades eles se ampliaram e elas se virtualizaram, então fica ainda mais difícil da gente conseguir controlar esse processo de influência. Quando a gente menos percebe, a gente vê um filho de repente triste dentro de casa e a gente não sabe o que aconteceu, e foi uma briga que se estabeleceu virtual, ou porque ele acompanhou uma determinada criança que ganhou algo que ele queria. Eu presenciei uma situação no Natal em que uma amiguinha ligou para uma outra pessoa dizendo que tinha ganhado uma quantidade maior de presente do que ela. E essa criança começou a chorar na hora. Por quê? Porque ela foi influenciada por aquele presente. Por que a outra pessoa ganhou e eu não ganhei? Então, assim, as relações elas se estabelecem de modo muito instantâneo, muito rápido. Você tem acesso... Agora mesmo na pandemia, o que a gente vê? A gente vê as crianças brincando com outras crianças por meio do celular, por meio da rede social. Então, isso mudou muito o modo como essa influência se estabelece. Então, antigamente, a gente tinha aquela coisa mais de primeiro os pais, os avós, as pessoas mais próximas, depois a escola. Hoje em dia, não há muito como controlar esse processo de influência. E aí, falando especificamente da influência que nós pais temos sobre os nossos filhos, uma coisa que é muito importante, que alguns estudos mostram, determinados comportamentos dos pais tendem a ser reproduzidos pelos filhos. Comportamentos esses principalmente de traição. Filhos que viram os seus pais traírem as suas mães, ou ao contrário, as mães traírem os seus pais, têm grande tendência, mesmo diante de todo o sofrimento, de repetir esse comportamento. Esses filhos sofreram, esses filhos não acharam certo a postura dos pais, mas tendem a reproduzir isso. Por quê? Porque os estudos mostram que isso fica no inconsciente da criança. É aquele modelo que ele tem, né? Isso fica gravado em nós, principalmente quando nós não aceitamos ou negamos essa situação. Então, a gente vê alguns casos que crianças que sofreram muito com isso tenderam a repetir isso depois quando constituíram família. A mesma coisa acontece quando os pais têm desavenças entre si e eles acabam enchendo a cabeça dos filhos um contra o outro. Então a mãe fala mal do pai para os filhos, o pai fala mal das mães para os filhos. Como os exemplos eles falam muito mais alto do que as palavras, e você vai mostrando aquilo para a criança, colocando isso tão forte na cabeça da criança, quando essa criança crescer, ela tende a repetir esse comportamento. Por quê? Porque esse é o modelo de indivíduo que ele vai ter e ele vai tentar perpetuar. Então, a nossa responsabilidade enquanto seres encarnados é muito grande, porque a gente não só influencia as pessoas dentro da nossa casa, mas como fora também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz,
muito cuidado da forma como a gente leva a nossa vida e conduz as nossas relações. Um outro tipo, então, que a gente vai ver é de desencarnado para desencarnado. Então, a gente vai ver, né, que o André Luiz, ao desencarnar, ele vai ter momentos difíceis. A sua consciência, né, implacável, ela cobrava muito ele dos erros, e com isso vários espíritos se aproveitavam desse clima mental e o acusavam também. Então, demonstrando um processo muito ruim de influência. Por outro lado, outros espíritos os inspiravam para que ele mudasse o pensamento e pedisse ajuda de modo verdadeiro e que ele pudesse ser ajudado. Então, a gente tinha a mãe que atuava nisso. E depois aí, como a gente vê na imagem, o Lísias, que foi um grande companheiro e constituiu uma influência benéfica na vida dele. Outro exemplo que a gente pode pensar agora de um outro tipo é de encarnado para desencarnado. Geralmente a gente pensa no desencarnado para o encarnado, mas o processo contrário também é verdadeiro. Imagine então pessoas que nutrem sentimentos muito ruins por pessoas que já desencarnaram. A todo momento elas ficam chamando essas pessoas em pensamento. E isso faz com que essas pessoas sintam essa influência, esse pensamento ruim aonde elas estão. Então não é porque cessou a vida física que esse laço se rompe, não. Do mesmo modo, quando a gente tem alguém que a gente ama e essa pessoa parte, e nós aqui num sentimento de reconhecimento por tudo que vivemos com a pessoa, num sentimento de gratidão, fazemos uma prece, lembramos dessa pessoa com carinho, essa pessoa sente do outro lado toda essa energia, toda essa vibração de amor e chega até ela. Por quê? Porque justamente esse vínculo não é quebrado. Mas pelo contrário, quando alguém que nós amamos muito morre e nós desencarna, né? E nós ficamos sofrendo e pedindo pela pessoa, revoltados, isso só vai trazer consequências ruins para nós mesmos e para essas pessoas. Então é importante a gente saber desses tipos de processo de influência e a nossa responsabilidade. O que isso significa? Então, que eu posso vir a influenciar negativamente outras pessoas quando eu desencarnar? Sim. Então, pensa numa situação. Eu descobri então que eu fui traída por alguém que eu amava muito e aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei magoada e eu não consegui perdoar. Então, eu desencarno. E eu fico remoendo isso desde o dia que fizeram aquilo comigo. Se eu não perdoei aquela, né, eu vou alimentando dentro de mim mágoa, raiva e rancor. E eu fiquei remoendo isso comigo, sentindo aquilo desde o dia que me traíram. Se eu não perdoei e se eu alimentei esse sentimento de mágoa, raiva e rancor, quando eu desencarno, o que acontece? Eu vou me aproximar de espíritos que também cultivam esse mesmo tipo de sentimento. Eu vou me aproximando deles, tanto de espíritos desencarnados quanto de espíritos encarnados. Então, vocês percebem que se eu encontro uma pessoa encarnada e ela tá passando por isso naquele momento, acabou de ser traída, eu, enquanto espírito desencarnado, a quem eu vou me afinizar? A ela. Eu vou potencializar esse sentimento que ela está sentindo, essa emoção que ela está sentindo. E vou também sentir, né, vou me beneficiar, no sentido que vou achar que estarei me beneficiando, quando na verdade isso estará fazendo muito mal para mim, porque além de me prejudicar, eu estarei atuando sobre outra pessoa. Então, uma pessoa que enquanto estava encarnada não conseguiu se livrar dessa mágoa, quando desencarna, ela continua alimentando os mesmos sentimentos. Por quê? Porque por isso que o processo, né, de reparação, ele começa aqui. Para que quando nós desencarnarmos, a gente continuar esse processo de reparação do outro lado. Se eu desencarnar com mágoa, eu vou buscar alguém para conversar por meio das intenções e pensamentos que sentem a mesma coisa que eu. Então, se nós somos viciados em algo, quando nós desencarnarmos, embora nós não tenhamos mais as mesmas sensações físicas,
existem mecanismos que vão nos fazer tirar alguma satisfação dos outros que estão encarnados. Então, se eu cultivei o vício da bebida, né, o vício do fumo, o vício da alimentação desregrada, do sexo, enfim, dos vícios das mais diferentes ordens, quando eu desencarnar, eu vou continuar me aproximando dessas pessoas que ainda fazem isso. Para quê? Para que eu possa tirar algum tipo de satisfação. Então, por isso que esse processo de cura, ele já começa enquanto nós estamos encarnados. Tendo a consciência de que não só somos influenciados ao bem ou ao mal, como também somos agentes de influência na vida das outras pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E aí basta a gente escolher em que posição nós queremos ficar. Então aí foi um exemplo do desencarnado para encarnado, e eu também vou contar para vocês uma história que ilustra bem um tipo de obsessão, um tipo de influência de desencarnado para encarnado, tá? A história tá lá no livro Cartas e Crônicas do Espírito Humberto X, né, o irmão X, e Psicografia do Chico, e ele vai retratar. Conta-se então que haviam dois amigos que se encontraram na vida espiritual e que começaram a conversar sobre a situação espiritual de um deles. Essa pessoa a qual eles estavam conversando, que havia acabado de desencarnar, foi o Custódio Saquarema. E quando ele encontrou com esse amigo, que já estava no plano espiritual há um tempo antes, o amigo ficou muito feliz e falou: nossa, que alegria ter você por aqui, porque você foi um homem que teve uma família espírita, então você deve ter feito muito bom proveito de toda a situação que você viveu, porque se você veio de uma família espírita, os seus pais devem ter te instruído a seguir o caminho do bem, a estar ligado a essas questões espirituais e não apenas as questões materiais. E aí, o Saquarema olha para ele, eu peço licença para vocês para eu ler, e ele diz o seguinte, vou colocar aqui: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada sem qualquer mostra exterior. A Terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro, no entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Você não ignora que eu nasci num lar espírita, mas, como acontece com a maioria dos reencarnados, trazia comigo, junto ao meu clima psíquico, alguns vícios e extravagâncias. Ele acreditava que trazia um excelente programa de trabalho e que avançaria no ponto moral, mas não foi o que aconteceu. Através de algumas considerações íntimas, ele colocou: tão logo que eu saí da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do espírito, me falando da importância do estudo, da abnegação, do aprimoramento. Mas dentro de mim as vozes dos meus acompanhantes surgiam na mente, me dando a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma? Custódio, nada disso. A sua hora de juventude, alegria, sol, deixa a filosofia para depois. E depois de algum tempo ele se formou advogado. E aí as advertências do lar se fizeram cada vez mais altas, que chamavam o dever dele para que ele pudesse olhar para as questões espirituais. Mas toda vez que ele cogitava a possibilidade de olhar para essa área da vida dele, vinha um pensamento na cabeça dele: Custódio, não é a ocasião oportuna. De que maneira você vai harmonizar a carreira iniciante com os assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Então, depois disso, depois de um tempo, ele se casou e ele foi chamado novamente a esse processo de espiritualização. Mas novamente vinha uma fala, uma voz na cabeça dele que dizia de forma sempre muito sutil: não ceda, Custódio. E a responsabilidade familiar? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro para você poder sustentar a sua família, cuidar dos seus filhos. Depois, numa outra idade, você cuida disso. E aí, os anos foram se passando, ele foi deixando, né? O Custódio foi deixando essas coisas de lado, as questões espirituais de lado.
E em determinado momento, numa idade mais madura, alguns companheiros que eram dedicados ao trabalho espírita, né, chegavam para ele e falavam por que ele não estudava, por que ele não participava, e sempre vinha na cabeça dele: Custódio, você tem mais o que fazer, você não está preparado para a seara da fé. E até que em determinado momento foram passando os anos, e ele foi o tempo inteiro dando voz, né, escolhendo essa influência em detrimento de outra, até que ele, em determinado momento, desencarna, e ele percebe que ele a vida inteira teve a oportunidade de escolher se espiritualizar pelo meio, pelo lar em que ele havia nascido, cuidado de questões que vão além da esfera material, mas ele não fez. Por quê? Porque ele tinha essa influência que sempre falava para ele: não, agora não é a hora disso, agora é a hora de trabalho, de juntar recursos. E eu quis trazer essa história para vocês, porque quantas vezes não acontece isso com a nossa vida? Centro espírita? Não. Ou então vem assim, alguém te convida para fazer um estudo, né, uma exposição que seja, e você fala assim: não, eu não vou, eu não estou preparado, existem tantas pessoas melhores que eu vou lá para passar vergonha, eu não vou, eu vou estudar para poder depois ficar boa e tentar passar esse conhecimento para as outras pessoas. E é engano, é ilusão. Por quê? Porque a questão aqui não é ser boa ou não é passar isso aqui da melhor maneira, porque o estudo é feito pra gente. Porque enquanto a gente passa horas estudando, vários dias estudando para poder falar aqui em 50 minutos, 1 hora, a gente teve um trabalho muito maior antes. Então sempre isso serve pra gente, sempre isso serve para o nosso engrandecimento moral. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se você foi convidado a fazer alguma coisa, peça inspiração para o alto, vá trabalhar. Não que é claro que a parte financeira é importante, é claro que você precisa estudar, você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar da sua vida, ter recursos que te deem condições de viver com dignidade essa vida. Mas, se a gente não olhar para o outro lado, tudo isso aqui fica. O que a gente leva de verdade são esses bens espirituais, esses bens morais que nós vamos conquistar. Por isso que Custódio, Saquarema, quando chega lá, ele vai dizer: eu juntei tanta coisa, mas eu não consegui trazer nada, porque o que de mais valioso tinha, eu não fui capaz de me preocupar com isso devido a uma influência sutil que sempre me falava: deixa pra lá, não é hora disso, isso não é coisa pra você. Então, só para trazer como exemplo, para que a gente tome cuidado com essas vozes que vêm na nossa cabeça. Uma vez então que nós vimos que essa influência existe, vimos que existem diversos tipos, de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, uma pergunta que fica é: como se dá esse processo de influência? E nós aprendemos que por nossa alma, nós somos espíritos que pensamos. Então o nosso pensamento ele é acompanhado de outros pensamentos, há sempre uma mistura entre esses pensamentos. A gente percebe que nós somos ao mesmo tempo emissores e receptores de pensamentos. Como então nós podemos distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Então, se a gente tem essa mistura de pensamento, como que eu vou saber o que é meu e o que não é? E aí, os espíritos vão nos dizer que é como se uma terceira pessoa falasse conosco, sabe? É como se alguém chegasse na gente e conversasse. Geralmente, os primeiros pensamentos costumam ser nossos. Mas o mais importante não é saber se o pensamento é meu ou não, porque a responsabilidade do ato é sempre minha. O mais importante é eu identificar se é um bom pensamento ou um mau pensamento. E por que não é importante eu saber se é meu ou não? Porque se fosse um pensamento de um espírito superior, se eu identificasse, eu poderia agir no bem
por saber que é um pensamento provindo de um bom espírito. Eu não ia agir por espontaneidade, mas sim por interesse. Então é importante que nós não saibamos de quem que é o pensamento para que a gente possa ter mais liberdade para agir, para não inculpar a influência que recebeu de alguém e não teve autonomia para decidir. Por isso que na maioria das vezes, então, a gente vai ver que o pensamento ele ocorre tão embaralhado com o nosso, para que a gente não tenha mesmo essa capacidade de diferenciar se é nosso ou não. Mas sempre nós devemos tentar identificar se provém de um bom espírito ou se vem de um mau espírito. Os indivíduos então que só escutam, se a gente falasse que nós só escutássemos os espíritos, nós estaríamos assumindo que nós não temos responsabilidade sobre os nossos próprios pensamentos, e isso não é verdade. Nós podemos só cobrar os espíritos inferiores pelos maus pensamentos, nós não podemos só cobrar os espíritos inferiores pelos maus pensamentos e só os espíritos superiores pelos bons pensamentos. Não, nós também pensamos. Há uma mistura desses pensamentos, mas muitos são de nossa própria autoria. Então existe essa influência, mas ela não necessariamente, mas não o tempo todo nós estamos sobre de um ou de outro tipo. E aí, falando sobre essa questão da influência, eu gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava voltando de Taubaté, esses dias eu vinha dirigindo pela Dutra, né? E teve um momento que eu comecei a ter uma sensação de paz, uma sensação de tranquilidade. Eu fiz uma prece enquanto dirigia. E aí me deu uma sensação boa e depois acabou que eu continuei a dirigir, agradeci pelas coisas que estavam acontecendo. E chegando em Guaratinguetá, eu me lembrei que eu precisava passar na padaria para comprar pão. Só que eu falei, eu vou passar na padaria para comprar pão perto de casa, porque eu tava 2 dias sem ver o meu filho, sem ver o Theo. Tava morrendo de saudade dele. Meu marido tinha compromissos, eu tinha que chegar logo em casa. Só que veio um pensamento assim na minha cabeça, por que você não compra pão em determinada padaria? Você gosta de ir lá, aproveita e compra o que você quer comprar lá. Só que não tinha sentido algum eu ir até lá, porque eu precisava chegar logo em casa, enfim. Só que daí, como eu tava com um sentimento tão bom dentro de mim, falei, eu vou até lá mesmo comprar. Quando eu paro o carro na frente da padaria, eu me deparo com uma senhora, bem magrinha, catadora de material reciclável, mexendo ali naqueles lixos que estavam ali próximo à padaria. E aí, naquele momento, eu dei conta do porquê que eu tinha que ir até ali. E aí eu fui conversar com ela, perguntei como ela estava, essas pessoas elas estão sedentas por alguém que as escute. Então ela me contou a história da vida dela, resumiu, de modo bem resumido, ela me contou. E aí ela me disse que ela geralmente não estava lá naquele horário, que ela costumava a passar por ali mais cedo, que essa hora ela já estaria vendendo o material reciclável dela. Só que naquele dia ela tinha caído, ela tinha se machucado, me mostrou o ferimento no braço, então que ela não tinha conseguido vender os materiais de reciclagem. E ela me disse que veio na cabeça dela para que ela pegasse as coisas dela e se dirigisse até ali, para procurar mais algumas coisas. E aí foi quando ela me disse que eu havia dado exatamente a quantidade que ela teria ganhado no dia se ela tivesse vendido todo o material de reciclagem. Então que ela havia compreendido qual era o motivo que havia a levado ali naquele horário. Porque do contrário, ela não teria a condição financeira para poder comprar o alimento que ela precisava levar para casa para o neto. Gente, eu fiquei tão emocionada quando aconteceu aquilo, porque assim, se eu não tivesse dado abertura a esse pensamento, eu não teria tido a oportunidade de vivenciar essa história que me marcou de um modo tão profundo. No entanto, no meio do caminho eu já mandei mensagem para o André contando, eu já mandei mensagem para minha mãe, para o meu pai contando, porque eu fiquei tão impressionada com o que aconteceu. Então, gente, quando a gente sintoniza com eles, eles nos influenciam para o bem, eles nos inspiram. Então, naquele momento, se eu ficasse me questionando muito, nossa, mas esse pensamento é meu ou esse pensamento é de alguém? Isso não ia importar. A questão é, isso é um bom ou é um mau pensamento? Naquele momento eu não saberia analisar, mas depois eu consegui perceber por que veio aquele pensamento. Eu acho que todos nós temos histórias dessas para contar. Então,
Então, quando a gente está conectado, né, que era um momento de prece, alguns momentos atrás que eu tinha vindo, eles nos usam para poder tornar, né, um pouco mais leve o fardo daqueles que caminham nessa mesma experiência terrestre com a gente. Então, eu lembrei disso quando vi que o título era Influência dos Espíritos. Agora, se é importante, então, não saber se o pensamento é meu ou não, mas avaliar se é um bom ou um mau pensamento, a pergunta que fica é: como eu posso distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Como que eu posso fazer isso? Os espíritos dizem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então, a gente vê que em nenhum momento a criatura ela perde o livre-arbítrio, porque a gente vai ter tanto espíritos bons quanto os ruins que nos influenciam. Então, não importa de quem veio a ideia, importa saber para onde você vai com aquela ideia que chegou até você. Que escolha que você vai fazer? Tem aquela música, né? Se o bem e o mal existem, você pode escolher. E é exatamente isso. E ainda pensando nessa questão, o que a gente pode ver? Que os espíritos bons só podem nos influenciar para as coisas boas, assim como os espíritos imperfeitos não vão nos inspirar para boas coisas. Então a gente vai ver que o conhecimento da escala espírita, né, por isso que até um tema anterior que foi tratado na semana passada pelo Marquinho é importante. Por quê? Porque o espírito de terceira ordem, ele tem a influência da matéria sobre o espírito, então ele tem o desejo do mal. Em alguns momentos ele tem o desejo do bem? Tem, mas ele também tem desejos do mal. Um espírito da segunda ordem, bons espíritos, eles têm a influência do espírito sobre a matéria e só desejo do bem. Então, um espírito da segunda ordem, ele nunca vai te inspirar a você dar vazão a alguma paixão inferior que você tem. Pelo contrário, ele sempre vai te inspirar a fazer o bem, a ser mais forte, a superar. E os espíritos puros não têm nem a influência da matéria. Então, a gente costuma utilizar essa questão da influência dos espíritos muitas vezes para justificar as nossas influências, né? Os nossos comportamentos. A gente fala assim: mas você sabe as tendências atávicas, né? São as influências que me fazem ainda agir dessa maneira. Tá, mas ao mesmo tempo que você tem a influência de espíritos ainda imperfeitos, você tem a influência de bons espíritos. Basta você sempre o responsável por escolher a qual delas você vai se sintonizar. Com que fim, então, os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Bom, nós sabemos que eles nos induzem, mas qual é o motivo que eles fazem isso? Eles querem que a gente continue do mesmo jeito que eles, para que nós continuemos sofrendo como eles sofrem. Mas isso diminui o sofrimento deles? Olha que pergunta inteligente de Kardec. Bom, eles querem que eu sofra como eles sofrem, mas isso faz o sentimento deles diminuir? O sofrimento deles diminuir? E eles falam que não. Eles são movidos por inveja, porque eles não podem suportar que hajam pessoas mais felizes que eles. E aí, nesse momento, a gente pensa, a inveja é um sentimento tão ruim, é uma paixão tão ruim, que nós temos dificuldade para enfrentar. Nós julgamos as conquistas dos outros, o bem que acontece na vida dos outros muitas vezes, porque a gente não deseja que os outros sejam felizes. O sucesso alheio ainda nos incomoda. Por quê? Porque nós temos a inveja dentro de nós. Então a gente percebe que não há muita diferença para aqueles que nos influenciam para o mal, para o nosso comportamento. Se nós ainda cultivamos esse tipo de más paixões dentro da gente, a gente não tem muita diferença para esses espíritos. Por isso que, se você tiver dúvida em qual posição da escala espírita você está, se você tem qualquer tipo de desejo de vingança, de orgulho, de vaidade, qualquer coisa, se você tiver uma paixão, né, um sentimento ruim, você já tá lá. Por quê? Porque os bons espíritos só têm o desejo do bem, tá? E outra coisa, então, de que natureza é essa influência? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que a gente possa sofrer. E depois a gente vai ver de que natureza é o sofrimento que procuram infligir. É a parte B, tá, gente? Ainda dessa pergunta. E de que natureza é o sofrimento que procuram infligir em nós? E aí os espíritos vão responder:
os que resultam de ser de ordem inferior da criatura e estar afastado de Deus. Então não se trata de produzir um sofrimento físico e material no homem. É um sofrimento que alimenta as nossas paixões ruins. Muitas vezes a gente acha assim, se eu estou passando por uma doença, foi porque um espírito inferior um espírito inferior que me induziu a isso. Não. Muitas vezes eles vão mexer nas suas paixões. Então, se a sua fraqueza é o poder, ele vai te dar poder, ele vai te ajudar a chegar no poder para que você seja testado naquilo. Então, a gente nem sempre as situações aparentemente ruins que nos causam desconforto nos foram influenciados por espíritos imperfeitos. Mas se essas influências existem, se nós sabemos a natureza delas, sabemos como elas funcionam, como elas se processam, a pergunta que fica é: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E a gente vai ver que os espíritos inferiores são instrumentos próprios a nos colocar em prova, para provar a nossa fé e a constância do homem na prática do bem. Por quê? Porque há uma distância gigantesca entre falar e ser. No momento em que os espíritos estimulam as nossas paixões inferiores, é que nós questionamos de fato se houve uma mudança real, se houve uma constância na prática daquilo que nós nos propusemos a fazer o bem. Ou será que eu estou fazendo bem só porque eu quero satisfazer a paixão e a vaidade que eu tenho? Para usar essa prática do bem para viver paixões ainda mais graves. Qual é a intenção real disso? Então os espíritos nos testam. Precisamos ganhar experiências para poder diferenciar o mal do bem. Lembrar que são através das experiências que nós teremos condições de diferenciar o que é bom e o que é mal. Quais as sensações que vão ser decorrentes disso que aconteceu comigo, desse pensamento que me veio? E qual a causa? Por que eles fazem? Por que nós ainda somos tão submetidos ainda por causa do nosso desejo do mal? E como Deus nos permite o livre-arbítrio, nós escolhemos. Então, eu insisto em dizer, do mesmo jeito que os espíritos inferiores nos influenciam, os espíritos superiores também nos influenciam. Cabe a nós decidir com qual dos dois eu vou ficar, com qual dos dois eu vou escolher, com qual pensamento eu vou alimentar. Isso sempre depende de nós. Mas uma coisa que deve ficar, então é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Mas que fique bem claro, gente, ninguém tem a missão de fazer mal a alguém. Nós temos a missão de fazer o bem. Esses espíritos, e nós fazemos isso com os outros por livre e espontânea vontade. A providência divina, ela se utiliza desse mal para que nós possamos testar a nossa fé, para que nós possamos testar o nosso compromisso com o bem. Mesmo do trabalho dos espíritos inferiores que ferem as leis divinas, o Criador consegue tirar algo de bom. Mas, ainda assim, isso não é uma missão, porque ninguém tem a missão de fazer o mal a outra pessoa. Então a pergunta que fica, já que a influência existe e nós discutimos sobre elas, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aí, os espíritos vão responder: modificar os nossos desejos e más paixões. Então, se nós quisermos falar de influência e como nos proteger dessas influências, o que nós precisamos falar necessariamente de como estão os nossos pensamentos. Quais tipos de espíritos vão tentar se conectar com você? Então é necessário a gente olhar para os nossos pensamentos, para os nossos desejos, porque sempre quem atrai tanto uma influência boa quanto uma influência ruim somos nós mesmos. E como que a gente pode fazer então para eximir-se da influência dos espíritos que procuram nos arrastar ao mal? Nós podemos cultivando bons pensamentos, através de conversas sadias, através de bons filmes, porque a gente sabe que os espíritos, eles não nos veem com os olhos da matéria.
Mas quando nós pensamos, nós estamos modelando os fluidos que estão ao nosso redor. E a gente acaba criando e imprimindo imagens no nosso perispírito, e isso faz com que nós vamos atrair espíritos de acordo com aquilo que nós estamos criando. Então Kardec, no capítulo 14 do livro dos médiuns, ele vai nos dizer isso. Ele fala como o nosso pensamento ele vai moldar a psicosfera ao nosso redor. E de acordo com o tipo de pensamento que eu tenho, essa vai ser o tipo de influência que eu vou receber. Boas leituras também nos ajudam, por quê? Porque boas leituras nos ajudam o estudo nos ajuda a instruir, a gente acaba se nutrindo de luz, faz com que nós possamos vincular a nossa mente às esferas superiores. E à medida que o meu pensamento se ocupa de ideias boas, isso vai me gerando progresso, isso vai me fazendo agir de modo diferente, e eu vou dificultando a chegada de espíritos maus. Por quê? Porque eles não querem esse clima mental. Eles não têm interesse num clima que eu estou numa leitura edificante, num filme que vai agregar algo de valor na minha vida. Eles não querem isso. Eles querem justamente quando eu me entrego às minhas más paixões, ou quando eu utilizo de recursos que façam com que isso seja, como que é a palavra? Isso seja ampliado em mim. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: quais as ideias estamos conservando? Quais são os anseios e os sonhos que temos? De acordo com elas, nós saberemos a qualidade desse pensamento, né? Que tipo de espírito que vai estar se aproximando. Eles se aproximam das ideias de Jesus? Nós estamos buscando seguir o Evangelho de Jesus, aquilo que os espíritos nos orientam, né? Nessa riqueza que é a obra de Kardec, né? A doutrina espírita. Nós estamos nos guiando por isso? Os nossos sonhos, os nossos anseios, eles apontam na direção dos aspectos materiais ou das questões espirituais? Então essas questões, elas são importantes. Outra coisa fundamental que a gente acaba esquecendo, a prática do diálogo com o anjo guardião. Né? A gente sabe que através da prece nós podemos nos comunicar com esses espíritos. A lei divina nos permite. Por que a gente acaba não fazendo? Isso, a gente acaba deixando de lado. Basta com que nós façamos silêncio interior, façamos uma prece verdadeira para que a gente possa nos conectar com eles e aguardar em silêncio essa resposta que por vezes vem na nossa cabeça, por vezes chega por intermédio de uma outra pessoa. Nós precisamos pedir inspiração no momento de dúvida. Como espíritas, precisamos acreditar e utilizar esse recurso. Por quê? Porque nós sabemos, os espíritos nos mostram da realidade dessa comunicação. Nós temos também muitos auxílios na doutrina espírita, né? Que tipo de auxílio que a gente pode ter? Através do passe, da leitura edificante, do tratamento de desobsessão, da nossa prece, do atendimento fraterno, o diálogo, né, pedindo um auxílio, uma orientação na casa espírita, mas nada adianta. Num tratamento de obsessão, os médiuns, né, pelo tratamento, conseguir afastar o espírito. E quando você sai pelo centro, né, quando nós saímos pelo centro da porta, a gente acaba tendo os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, as mesmas atitudes. A gente vai chamar esses espíritos que vão nos influenciar para o mal do mesmo jeito. É tudo uma questão de afinidade. Então nós temos que concentrar nossa atenção em curar as nossas feridas. Não adianta você espantar os espíritos obsessores, né? Os benfeitores nos ajudam nisso, mas eles não podem fazer o trabalho por nós. Nós vemos nas obras de André Luiz, muitas vezes, né, relatos de a pessoa entra no centro espírita, os espíritos ali, obsessores, ficam na porta, mas quando ela sai, ela começa a fazer tudo de novo de errado e atrai todos eles. Então, nós precisamos sim tomar cuidado com a qualidade do nosso pensamento, porque cabe a nós somos o maior responsável por cessar um processo de obsessão. O centro espírita nos ajuda muito, mas se a gente não mudar de conduta, a gente vai atrair novamente. Lembrar que os mensageiros de Jesus sempre nos amparam, sempre nos ajudam,
Mas se nós não dermos condições para isso, se nós não tivermos disposição para a mudança, pouco será feito. Por quê? Porque eles não encontrarão espaço em nós para poder atuar. Na prática, né, gente, no trabalho, no bem, movimentar a nossa alma no bem, não adianta nós ficarmos parados. A gente precisa trabalhar porque a mente, ela precisa se manter ocupada. É só você reparar quando você está num momento de muita ociosidade, né, naquela inércia, quais são os pensamentos que te dominam? Diferente que quando você está no trabalho, quando você faz algo que você deveria fazer, a felicidade que se vem do dever cumprido. Então nós precisamos cuidar de ocupar a nossa cabeça, nossos pensamentos de coisas úteis. Por isso que é importante nós criarmos bons hábitos, né? Esse trabalho útil no bem. E aí, na questão 468, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade o homem repele. Então, se você está fazendo de tudo para que eles não se aproximem de vocês, o que acontece? O espírito vai se aproximar? Não. Quando ele não consegue nada, eles nos abandonam. Mas eles sempre ficam lá à espreita, né? De um momento propício, como o gato que tocai o rato. Então, o importante é nós lembrarmos da expressão de Jesus, orar e vigiar. Isso tem que ser todo dia. Nós temos que ficar atentos, por quê? Porque nós temos muitos gatilhos que podem fazer a gente abrir a porta para uma influência. Então, por isso que Jesus nos recomendou o vigiar e orar para não cair em tentação. Nós precisamos estarmos, de fato, atentos a essa orientação de Jesus que tão frequentemente Ele nos deu. Por quê? Porque nós somos seres frágeis. Nós ainda temos muitos desafios internos a serem resolvidos. Então, nós ficamos oscilando entre o caminho do bem, entre o caminho do mal, entre as dificuldades, entre momentos que nós conseguimos ter sucesso naquilo que nos propomos, outros momentos que não. Tem uma frase muito interessante de Emmanuel, que Emmanuel diz o seguinte: as tentações, elas nascem conosco. Elas nascem em nós, né, de outras experiências reencarnatórias. Elas alimentam-se de nós. E elas permanecem em nós, elas vão permanecer em nós até o momento em que nós não nos dispormos a combatê-la. No momento em que você decide a mudar isso, eles não vão mais encontrar espaço dentro de nós. Então Jesus nos convida a vigiar e a orar. Mas isso não significa que nós não seremos tentados se ficarmos orando e vigiando. Por quê? Porque nós passaremos, no mundo em que nós nos encontramos, num planeta de provas e expiações, nós passaremos ainda por muitas situações. Orar e vigiar não é uma condição suficiente para que a gente não passe pelas situações que nos desafiam. Mas sim, nós devemos aceitar as sugestões, nós não devemos aceitar as sugestões do mal que nos são feitas. Então, por isso que a gente precisa estudar, para que a gente possa ter condições de discernir. E aí, por que então que Jesus nos fala que nós devemos vigiar? E aí, Humberto de Campos, quando ele vai retratar, né, os bastidores de uma história do Evangelho, ele nos traz a lição da vigilância. E conta aquela passagem que Jesus está conversando com seus discípulos e pergunta para eles: quem dizem que eu sou? O que as pessoas dizem para vocês que eu sou? E eles falam assim, os discípulos, alguns dizem que você é Elias, outros que você é João Batista, ressuscitado, que você é o profeta Jeremias. Então ele chega para eles mais íntimo e diz: vocês que convivem comigo a todo instante, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, num ato de inspiração, vira e diz: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E Jesus nesse momento se vira para Pedro e diz: bem-aventurado seja tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que estás no céu. O que isso quer dizer? Quer dizer que naquele momento, Pedro, tomado de inspiração, ele não foi a carne que o revelou, mas sim ele se conectou à espiritualidade superior e soube ver além. Então Simão sorriu, ficou muito feliz com aquilo que o mestre disse para ele, e aí o mestre continuou o diálogo com eles,
contou para eles que veriam muito sofrimento ainda pela frente, que eles passariam por momentos muito difíceis. Mas aí, diante dessa explicação, né, que o mestre disse que ele seria, eles passaria por muitos problemas, enfim, e aí que ele seria preso, que ele seria escarnecido, crucificado, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Chegou um momento que Pedro disse para ele: mestre, mas você não acha que você está exagerando? Não podemos acreditar que você tem que sofrer semelhante martírio. Onde estaria em Deus então? Onde estaria a justiça de Deus se você passasse por tudo isso? E na hora, Jesus, uma das passagens mais em que ele tem uma postura um pouco mais enérgica, a gente vai ver que Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. E a gente percebe que nesse momento Pedro fica muito sentido, muito magoado, porque há minutos atrás Jesus havia falado para ele que ele não foi a carne que havia falado, mas que ele tinha tido uma boa inspiração. Então você percebe como nós transitamos, como espíritos inferiores que somos, espíritos imperfeitos, nós transitamos. Ora nós conseguimos captar a influência do bem, ora nós captamos essa influência do mal. Então a gente vai ver que Jesus faz um convite, né? Diz para eles: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. E Pedro fica triste, assustado com aquilo, porque antes ele tinha sido elogiado e agora ele ouvia. Mas o que aconteceu foi justamente que Pedro cedeu ao egoísmo, né? Ele colocou-se numa postura de exclusivismo, de questionador. Ele questionou tudo aquilo que o mestre estava ensinando. E naquele momento ele não foi um canal de comunicação dos bons espíritos, mas um canal de comunicação dos espíritos anteriores. Então, a gente percebe que nós também somos assim, né? Na rotina do nosso trabalho, do nosso estudo, dos nossos encontros com aqueles que nós amamos, aqueles que nós não temos tanta simpatia. Ora nós nos entregamos às más paixões e ora nós conseguimos elevar essa sintonia, as nossas emoções. Por isso então que nós precisamos estar a todo momento atentos, por isso que nós precisamos vigiar. Não porque não passaremos por situações difíceis, pelo contrário, porque passaremos, mas estaremos mais aptos a poder classificar aquilo que é bom pra gente ou não. Então, por que nós precisamos vigiar? Porque precisamos estar atentos a cada circunstância que a vida nos dá e nos proteger do que de ruim pode nos acontecer. Não é só identificar o mal, é transformar o mal em bem. Emmanuel nos diz isso. Então não é só você identificou o mal, você tem que aproveitar das situações que aparentemente são ruins para transformar os vícios em virtudes. Diante de uma situação que você vê alguém passando por alguma dificuldade, né, você tem que tornar aquilo um pouco mais leve. E diante de uma situação que você reconheça uma paixão ainda ruim, uma paixão inferior, que nós possamos ser capazes de transformar isso com a nossa confiança em Deus e com o nosso esforço no bem. E por que orar? Porque a gente precisa ajustar os nossos pensamentos à lei divina. Nós precisamos reconectar com Deus para que a nossa ação no mundo ela seja proveitosa, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E quando nós oramos, nós precisamos entender que isso é um processo de comunicação. Então, orar é o processo que Deus nos ajuda a enxergar o que precisa ser melhorado em nós. O diálogo tem que ser feito com o Criador e com nós mesmos. Nós precisamos, então, falar, mas dar espaço para Deus falar conosco. Dar espaço para esses espíritos superiores falarem conosco. Porque o diálogo, ele requer troca. Um fala e o outro escuta. Se eu só falo, eu não dou oportunidade, eu não dou espaço, eu não abro campo para que eu possa pegar esse pensamento, pegar esses ensinamentos, essas inspirações salutares que chegam até mim.
Porque se a gente só quiser falar, nós não vamos estar dispostos a escutar. Já percebeu quando você está numa conversa e tem uma pessoa que só gosta de falar? É muito difícil ela escutar? Então, a gente precisa silenciar, né? O silêncio em Deus também, o silêncio também é uma prece. A gente precisa se conectar com nós mesmos, porque por vezes isso vai chegar até nós por um pensamento, por uma inspiração, mas por outros momentos isso pode vir através de outra pessoa, então nós precisamos estar abertos a isso. Tanto o diálogo com o Criador, com o nosso anjo da guarda e os seres inspirados por ele, como com nós mesmos, para que nós possamos identificar em nós aquilo que precisa ser modificado. Bom, então eu gostaria de agradecer vocês pela atenção. Eu desejo que todos nós possamos olhar para o processo de influência de uma maneira diferente, com mais conhecimento, reconhecendo que nós somos ora inspirados pelos bons espíritos, ora quando nós baixamos essa guarda, nós somos influenciados também por maus espíritos, mas que cabe sempre a nós decidir o rumo que nós vamos seguir, a escolha que nós vamos fazer. Então, o orar e o vigiar dessa forma, né, nos ajuda a compreender a importância disso na nossa vida, para que nós possamos abrir a porta do nosso coração para o que é bom na nossa vida e afastar aquilo que nos faz mal. Então, eu agradeço muito vocês por essa oportunidade e convido vocês para a gente fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, nós agradecemos por esse momento de estudo, agradecemos por essa oportunidade de nos mantermos em conexão, de podermos manter a luz, a esperança e a fé acesa em nossos corações. Agradecemos por todo o amparo que nos é sempre dado, que tanto nos ajudam a superar as nossas dificuldades, como por exemplo a oportunidade da realização desse estudo. Que possamos sair dessa noite, desse estudo, desejosos de sermos um pouco melhor e que nós possamos ter força para isso. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez então pela atenção de vocês e eu espero que nós possamos ter uma boa semana e nós nos encontramos na próxima terça-feira no próximo estudo. Que assim seja.